Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Cameladoras. Hoje eu trouxe uma colega aqui que fez recentemente intercâmbio pela LP para ela contar um pouquinho da experiência e compartilhar com a gente. Se apresenta pra gente, Juliane. Oi, meu nome é Juliane Kessia, eu tenho 23 anos e recentemente eu fiz intercâmbio pela ULP no IPCA. Legal, conta pra gente um pouquinho qual é o curso que você faz, de onde você é. Eu sou natural de Manaus, no Amazonas, mas atualmente eu tô estudando no Rio de Janeiro, no interior, de Volta Redonda eu faço Direito, mas lá no intercâmbio eu fiz solicitadoria, que é equivalente ao Direito, algumas disciplinas. Legal, e você já estava em qual semestre quando você fez o intercâmbio? No oitavo, eu tava no oitavo na UF, né? Eu sou da Universidade Federal Fluminense, e eu fui em mobilidade internacional. Aí eu voltei e aí eu tô desperiodizada. Então agora eu tô no oitavo e nono. Então você pegou disciplinas de meio que vários blocos para conseguir montar o seu semestre lá. Sim, lá e aqui. Então, foi Foi isso. mais ou menos isso. Uhum. E como é que foi esse background, sabe? Tipo assim, você já tinha pensado em fazer intercâmbio? Como foi que você descobriu o LP? Era uma coisa que você sempre quis ou foi uma coisa que meio que foi uma oportunidade que surgiu? Então, eu sempre quis fazer intercâmbio. Desde o ensino médio, eu via aquelas YouTubers indo para intercâmbio, só que era no ensino médio, né? Era muito caro, não dava. Aí eu deixei esse sonho indo. Aí eu entrei na universidade, fui conhecendo os programas pela, pelo site de internacionalização do Instituto. E aí, depois de muito tempo, assim, eu comecei a procurar no primeiro período. Então, no oitavo período que eu consegui, de fato, sim, certo, vou. E aí eu conheci o OLP pelo YouTube. Não, primeiro foi pelo Instagram da universidade, só que eu não achei muitas Muitas coisas sobre. informações. Então eu pesquisava e não sabia como ia me inscrever. E aí eu achei pelo YouTube da Camila também, ela explicando direito. Eu falei, nossa, ela foi, vou procurar mais, vou procurar mais pessoas que foram. E basicamente foi isso. Foi um sonho assim, da adolescência, que foi crescendo, crescendo, e quando chegou na universidade, só cresceu mais e eu vi que iria Conseguiu poder tornar ir, mas possível, né? com a universidade bem melhor, né? Não ia ter que pagar Com um tanto. apoio, né? Uhum. E qual foi. Como foi que funcionou esse processo desde que você conheceu a LP e essa questão da sua candidatura? Então, para se candidatar, é bem tranquilo. São documentos. Assim, eu já me candidatei em vários de Também. intercâmbio, vários, e eu digo que a OLP é o mais tranquilo. Foi só carta de motivação, histórico escolar, histórico escolar da faculdade. Também tinha extracurriculares, experiências extracurriculares, acadêmicas, né? E acadêmicas. E eu coloquei tudo. Eu não sei se isso fez diferença, não sei, mas eu coloquei tudo que eu tinha feito na faculdade, tudo que eu tinha feito assim fora. É, e a carta, para mim, o diferencial também foi a carta, porque se olhar bem, eu não conheço bem os critérios que na verdade, tem explicado no site, CR, carta motivacional e tal. Mas eu não sei o que me deu pontuação pra, de fato, e porque eu digo, o meu CR não estava muito bom. E o medo que eu tinha era o CR, porque eu tinha mantido ele bom, mas depois foi baixando. E aí eu pensei, não vou conseguir, porque para você conseguir um intercâmbio tem que ter um CR. Pela OLP, eu digo que mediano ali, dependendo do seu curso, dá. E aí eu fui, apliquei e deu certo. E a carta motivacional foi tipo, eu também caprichei nela e eu acho que fez um Uma diferença. diferencial total. Você lembra o que, que você pensou quando você colocou a carta de motivação? Tipo, você colocou alguma espécie de ponto diferencial que você sentiu que você considerou que era importante? Sim, então, eu sou de Manaus, né, do Amazonas. Então, eu já vim para Volta Redonda já pensando em fazer um intercâmbio. Porque eu pensei, nossa, é, eu quero ir para fora, eu quero me destacar no sentido de explorar, eu quero. Então, eu vou para essa universidade X, que é boa, vou fazer os programas que tem lá, vou fazer. E aí eu vou colocar isso. E eu coloquei, justamente, eu acredito.
foi sim um Teve diferença. diferencial. Eu coloquei justamente. Não foi só isso, mas foi eu acredito que tem impactado, assim, porque, poxa, o que eles procuram também são pessoas que, né, eu acredito que seja, que eu vi dos intercambistas que eu conheci, que pessoas que querem explorar, querem ir além da faculdade, sabe? Que Tudo querem ser isso. esse intercâmbio e cooperação, né? De troca de Sim, conhecimento, de sim. cultura e como Não é expandir só conhecimentos. academicamente, é extracurricular. E eu acho que isso fez diferença. Entendi. E o que você diria que foi assim a parte mais difícil entre o processo da candidatura com a LP? Então, foi a espera de saber se eu ia ser aceita ou não, porque eles têm um prazo. Você não sabe se você já. Eu não sei se é em análise, validada, e depois eu não lembro mais, porque foi um assim. Muito. Foi um, muitos prazos, assim. Foram poucos prazos, mas que para mim pareciam muitos, porque a espera demorava de, pelo menos para mim, um mês, assim, não lembro ao certo das datas, mas demorou. E para mim foi a espera do prazo e se comunicar, né? Saber se eu vou entrar, porque são três opções de instituição, e saber, né, qual que eu ia entrar, se eu ia entrar. Então, meio que você fica ali esperando, ansiosa, nervosa, não sabendo, e ficar um passo de. E realmente foi um passo, será que eu vou ou não vou? Foi um. E no fim deu certo, né? Então, para mim, de tudo, o mais num processo foi a espera. Porque a documentação Foi foi mais tranquila. tranquila. Uhum. Você chegou a pedir orientação para alguém relacionado a escrever a carta de motivação? Ou você conseguiu escrever sozinha? Muitas pessoas, assim, eu via no YouTube, inclusive eu vi o seu vídeo no A gente também. YouTube, eu falei com outros intercambistas, eu vi o que eles colocaram. É assim, não é você copiar, mas é você ver, tipo, o que, nossa, realmente impactante. Uma coisa que eu não tinha colocado, que eu acho que é importante, eu coloquei o período da faculdade que eu tava, que eu vi que alguns intercambistas colocaram. Por quê? Como eu tava no oitavo período, eu já estava perto de acabar. Agora eu já estou no nono. Para eu conseguir agora, do nono para o décimo, ia ser mais corrido, porque tem o processo da OLP e mais um tempo você ainda espera até quem se inscrever agora é só ano que vem, em 2026. Então, ia demorar. Então, eu coloquei que eu estava no oitavo período, que eu já ia terminar a faculdade, que essa experiência era importante. E as cartas dos outros intercambistas me ajudaram, porque eu não imaginava que isso era importante. Entendi. E aí, quando você recebeu o aceite, você acha que a reunião da documentação ela foi mais tranquila? Em tese, Sim, sim. foi. Assim, teve essa dificuldade, mas assim, quando eu recebi a carta de aceite, foi uma coisa assim, parecia que não era real. Eu ficava, meu Deus, agora é verdade, será que é mesmo? E será que eu vou? Eu fiquei assim, fiquei muito feliz, porque era uma instituição que eu queria. E aí eu só alegria, falei para toda a minha família, pesquisei mais, mas assim, foi, nossa, acho que para todo mundo que recebe a carta de aceite, né, espera ali, fica esperando e já perto ali, foi perto do meu aniversário, então foi muito bom. Então, sim, assim, claro, eu tive outras outras dificuldades, mas não em relação à documentação da candidatura em si. Da candidatura, quando você recebe a carta de aceite, eu acredito que a dificuldade acaba ali. O que você tem é preencher, certo? Mas claro que eu tinha dúvidas, eu perguntava, né? Porque a gente tem medo de errar e tem medo de o que é isso. São Sim. coisas que parecem óbvias, mas tipo, a gente fica assim, o que será? E aí eu perguntava, né? Pedia ajuda, orientação. Então, mas depois da carta de aceite, não teve tanta dificuldade. E depois que você conseguiu reunir tudo isso, como é que você já tinha viajado pra fora alguma vez? Isso foi uma primeira experiência? Como é que foi saber essa Nunca. emoção de você fazer a viagem e o primeiro impacto quando você chegou lá? Eu não acreditei, eu fiquei tipo. Não, foi uma saga, né? Porque eu só tive a certeza. Porque para todo mundo acontece isso, né? Eu só tive a certeza quando saiu o visto. E meu visto saiu no dia 28, 29 de
de janeiro e eu ia viajar no dia 3 de fevereiro. Então, foi curto prazo. Então, eu não consegui sentir. Eu tava só resolvendo, que eu não consegui sentir. Então, realmente, eu só senti que eu tava indo quando eu cheguei lá em Barcelos, tipo, que foi a cidade que eu fiquei. E eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz. Foi uma emoção assim que eu não sei explicar, não sei explicar. Com visto, indo estudar, realizar um sonho, né? Porque eu acredito que quem vai fazer vai realizar um sonho. Então, foi muito emocionante. O processo que você fez quando você viajou, você estava perto do Rio, né? Então, tipo, você conseguiu E, pegar do Rio, você foi pra Lisboa e depois você foi pra Barcelos? Ou como foi? sim, eu fui para Lisboa, eu pousei em Lisboa e e peguei os comboio Aham, comboio. e coisa para chegar até Barcelos. Então, até aí eu não tava assim, não tô ainda. Quando eu cheguei de fato em Barcelos, que eu fiquei tipo, fiquei até nervosa, porque eu não sei se é pra toda uma sensação, mas foi uma sensação diferente. Nossa, eu tô aqui. Quando você, tipo assim, você fez a aplicação, né, pra ULP, recebeu a carta de aceite, conseguiu reunir a documentação pro visto, você teve algum problema de documento pendente ou conseguiu passar direto? Nossa, eu tive vários problemas na documentação, muitos. Então, o que eu indico é para quem for fazer pela VFS, que foi o meu caso, pagar a taxa de preenchimento, tudo que puder para auxiliar, pague, porque são coisas que poderiam ter. Eu acreditava ter preenchido certo, mas não tava, ou tava, não sei. E aí, como eu não entendo, né? Pra, como o prazo é curto e são muitos pedidos, né? De visto, ainda mais para estudar agora no início do semestre, é, o que você puder fazer para auxiliar pela BFS, que pague, para você não ter estresse, pague. Eu paguei e aí que deu certo. Mas sim, eu tive problema com preenchimento de um documento lá do checklist, se eu não me engano. Até a foto 3x4 que eu mandei. E isso que eu tava aqui, perto, eu moro no interior do Rio, então, e a VFS que eu do Aplicou foi no consulado Rio, estava né? no Rio, aqui. Então foi rápido, mas para quem mora longe, vai mandar ou para São Paulo, para o Rio, para o que for, faça o que você puder para ter orientação, faça, pague, porque para não ter estresse. E o meu visto demorou, né? Então eu fiquei quase atrasei, poderia ter atrasado se eu não tivesse ficado no pé, porque eu fiquei muito no pé. Eu fui buscar, eu nem esperei meu visto, meu passaporte chegar. Eu fui pro Rio e busquei porque isso foi numa quinta-feira, na segunda eu ia viajar, não ia dar tempo de chegar. Entendi. Então, tipo, você já tinha passagem comprada de ida mesmo antes de receber o visto? Sim, Você já tinha comprou, ida e volta. você comprou ela Uhum. remarcável ou não? Não, então, Ou era ou não era? esse foi meu desespero, porque senão ia ser mais caro, né? Como eu não tinha. E eu tive amigos do intercâmbio que eu fui agora, dois amigos meus perderam. Vou. O visto não chegou e perdeu o voo. Então, Eu lembro que quando eu fiz, eu acabei pagando mais caro por uma remarcável. E aí eu fui remarcar e descobri que mesmo pagando mais caro pela remarcável, eu tinha que pagar uma taxa. Eu tinha fiquei que super pagar. chateada. E aí Ai, quando eu fui tentar remarcar, eu ainda tive um adendo que a moça remarcou e ela remarcou sem as minhas bagagens. E aí eu meu fiquei, tipo assim, Deus. surtada, sabe? Tipo assim, eu liguei, e aí reclamei, e aí tentei, e aí não sei o quê. E no final das contas, devido a todo o erro que eles fizeram, eles colocaram as minhas bagagens e eu não paguei aquela taxinha a mais porque deu erro. Mas foi sorte, senão eu Mas que bom, né? Que bom. teria arcado aí bem mais do que eu paguei. Eu acho que na passagem eu consegui fazer mais ou menos 4 mil e pouquinho, ida e volta. Foi ótimo o preço, sabe? Ia chegar Foi, acima se eu tivesse feito essa remarcação e tivesse pago. Você não precisou foi. fazer nada disso, né? Você pagou a ida e volta juntos. Ida e volta juntos, Você lembra isso. mais ou menos quanto foi que custou? Sim, 6.700. A minha foi cara, mas foi porque foi mais cara dos meus amigos, né? Mas porque eu fiz por Uma agência? uma agência. Agência? É, agência. Que E você, aí. você compra com alguém, mas essa pessoa que vai comprar, organizar a Não, passagem não pra foi com você uma ir. agência. Não foi. Foi com a Decolar. Então a Decolar é mais caro, né? Ah, Então não é tipo, eu não comprei na própria Azul, Latam, não. foi Eu num comprei site eu meio que acredito. E a minha terceirizado. foi a mais cara e eu fui aqui, desci mais longe. Eu desci em Lisboa, pousei em Lisboa e
3 horas da cidade, então não faça esse erro. Pesquisa onde você vai. Eu só comprei, eu pensei, tá ali em Portugal, eu me viro, mas não. Eu tava 3 horas, eu demorei muito para chegar lá em Barcelos, então não vale a pena fazer isso. Pesquise. E por que você tomou essa decisão de comprar pela Decolar e não direto com a empresa? Foi a minha mãe que comprou. Eu tava resolvendo a documentação, E ela tava então eu falei, resolvendo ó, outra esse é parte, o lugar né? que eu tenho que correr a data e aí foi. Mas até se fosse eu não ia saber, porque eu tava tão agoniada com a documentação do visto que o que eu podia tirar da minha responsabilidade eu tava tirando. Ah, entendo, com certeza. Mas foi difícil. Mas eu voltei pro Porto, graças a Deus, eu consegui uma remarcação. Ah, isso foi importante. No... Uhum. É, quais foram as maiores diferenças que você sentiu quando você chegou lá, sabe? Diferença cultural, diferença acadêmica, sabe? Você fez disciplinas mesmo, né? No caso, não foi uma coisa de pós e tal. Você teve uma boa recepção dos professores, dos colegas, do instituto? Então, do Instituto eu tive uma ótima recepção. Eles fazem um encontro, né, de intercambistas lá, porque junto o pessoal do Erasmus, então tem pessoas de vários lugares do mundo, e aí eles dão ecobag, caderno, sabe, fazem algo bem legal, Uns fazem a brindezinhos. experiência, Sim. então, pela instituição, super bem recepcionada pelos professores também, os colegas, os portugueses são mais fechados, mas tudo bem também, e a principal diferença que eu senti foi, assim, não, eles são muito pontuais, então o brasileiro é atrasado, né? Eu chegava na sala, ia na sala de aula, que eu tinha aula no auditório, então era super diferente. Aqui, na minha faculdade é em sala normal, mas lá não, como se fosse um palanque assim lá. Então, quando você chegava atrasada, Todo era, mundo via. era, você tinha que entrar ali, então, e não era tipo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não era nem atrasado, assim, sim, 3 minutos, quatro, assim, dava 2 horas, já tava todo mundo na sala de aula e a porta fechada. Entendi. Então, Não. eu senti a diferença em questão da pontualidade. Eles são muito pontuais, que é interessante, é legal. Eu até peguei isso, que eu achei bom. Engraçado você comentar isso, porque quando eu fiz, eu senti uma pontualidade muito grande da minha colega de quarto, que ela era da Bielorrússia, sabe? Ela era Uhum. muito chata com o horário. E aí, tipo, ela era muito pontual. Mas dos portugueses eu não senti isso. Eu não sei se. Não sei qual que era, tinha relação. Tipo, eu acho que eu tive duas experiências lá. Que uma foi de sala de aula mesmo. Que o professor entrou e, tipo, tava toda a turma do lado de fora. Aí eu fiquei olhando assim, esse não é o professor? E aí eu entrei e o pessoal demorou pra entrar, sabe? Aí eu Uhum. fiquei sentada lá, tipo assim, será que é pra entrar mesmo? Eu fiquei até naquela dúvida. Aí o professor foi lá fora assim, eu não vou dar aula, não. Aí a pessoa entrou. Mas eu não senti esse baque, sabe? Gente, Outra eu experiência que senti. eu tive que eu fiquei pensando sobre isso foi questão de festas. Eu não sei se você chegou a participar de Acho alguma. que foi. Pelo menos lá em Tomar em específico, eles faziam, tipo assim, sei lá, se tava marcado pra 10 horas, começava meia-noite, tipo, não começava nada às 10 horas, sabe? É tipo Aham, aquele sim. cartão de aniversário que você manda, a festa começa às 7 horas, mas todo mundo chega às 8, 9. Sim, eu também, eu Sempre tem esse senti horário. bastante diferença nas festas, é bem Mas diferente. faculdade, você viu que eles eram As bem. músicas também, na faculdade também, tudo, assim, tem bastante diferença, sim, O apoio que culturais. você recebeu por lá, ele foi de. Foi os três apoios que eles dão? Não, eu só recebi de alimentação e isenção de propina. O alojamento foi por conta própria. Você teve que arcar. E como foi que você fez essa organização financeira, sabe? Pra conseguir Então, organizar? eu não fiz organização financeira nenhuma. Eu peço para quem for tiver plano de faça a organização, que é super importante. Se eu tivesse juntado mais dinheiro, eu conseguiria aproveitar mais e mais tranquila. Eu tinha um estágio, home office, e então essa bolsa do estágio ia diretamente para o aluguel, que não é barato. Então, digo logo, era 250 euros por mês. Um quarto duplo, 250 250. euros. Nossa, Eu acho, para o Brasil, né, convertendo, é é caro. caro. É Mas caro. aí, no caso, foi na instituição ou foi fora da instituição? Foi fora da instituição, foi um alojamento fora parte, mas que eu consegui por um site da universidade, que eles disponibilizam lá. Essas casas aqui são confiáveis para você fechar, e que eu achei bem legal. Ah, Que bacana eles também. passam por eles e tudo mais. Então, Acabou e era tendo perto apoio, da. né, de qualquer forma. Uhum, sim. Mesmo que não seja necessariamente a hospedagem.
mas que faz falta, mas um apoio eu tive que pagar e foi puxado, né? Porque era um dinheiro que é diretamente pro aluguel. E o dinheiro pros restos, sabe? Tipo, eles dão uma alimentação, mas se não me engano a alimentação é só almoço e jantar, né? Almoço e jantar. E o resto eu que tive que me virar. Então, Você- eu tive que desembolsar do meu bolso. E aí foi puxado. Mas eu consegui, deu certo. E eu viajei por lá, consegui aproveitar. Mas se eu tivesse levado um dinheiro organizado, porque dá. Lá você não gasta muito com supermercado, assim, com viagem. Não se não for nada de luxo, você não gasta muito. Se eu tivesse juntado, teria conseguido fazer mais coisas. Mas eu ainda fiz bastante coisa com o pouco que eu tinha. E você chegou a ter alguma experiência nesse sentido, de lá mesmo, de alguma espécie de estágio, de extensão, alguma experiência de trabalho? Eu trabalhei como babá, né? Porque eu tava precisando. E aí foi um dinheiro que eu consegui, assim, que deu pra, sabe, viajar, pagar como fazer umas compras. E também pela universidade, muito interessante, que eu não conhecia. Programa de embaixadores, que eles te pagam, a universidade te paga para você participar de algumas, como se fosse palestra, você vai nas escolas secundárias e chama os alunos para ir pro IPE, explica o porquê e tudo mais. Eu achei muito interessante e fui em vários eventos, assim, no Porto, em Braga, então eu gostei, foi algo é, além que eu não imaginava e que eu ainda estava ganhando por isso, por essa experiência. Como é que é o nome do programa mesmo? Programa de embaixadores E se você descobriu isso na própria universidade, na própria na instituto? própria universidade. E aí você Isso. recebia por fazer esse processo de Isso. divulgação? Isso, eu recebia. Uhum. Poxa, legal. É, o que mais te impactou nessa experiência, sabe? Nossa, foi tanta coisa, cultura, os amigos que a gente faz durante o intercâmbio que vira família, né, lá. É uma experiência única, não sei descrever. Assim, o estilo de vida europeu, na verdade, foi o que mais me impactou, porque lá eu sinto que eu fazia. Era como se meu dia fosse que rendesse mais. Eu acordava de manhã e só parava realmente na hora de dormir e fazendo ou passeando, caminhando. Você consegue caminhar, você consegue ter uma qualidade de vida ali na cidade que eu fiquei. Assim, super indico Barcelos. É, assim, de tudo é o estilo de vida europeu. Assim, de você tá ali, e eu tava estudando, eu estudei, eu trabalhei, eu viajei, eu consegui, eu ainda tava fazendo estágio fora a parte daqui do Brasil. Então, ainda mais no horário de verão, né, que isso foi bem legal, que, nossa, 8 horas da tarde de dia, 9 horas a gente estava indo lá passear na ponte medieval. Então, de tudo, o estilo de vida europeu, né? Que eu consegui viver, né? Não sei se para todo mundo essa experiência, mas sim. O... A cidade que você estava, Barcelos, é uma cidade grande, uma cidade média, pequena? É uma cidade pequena. Pequena, mas que tem muita coisa para fazer. É bastante acolhedora. Pessoal super tranquilo, segura, segura. Várias vezes a gente voltou de viagem, de madrugada e tranquilo. Nunca tive durante esses meses nenhum problema lá. Então, ela era pequena, sim, mas tranquila, boa e era perto de Braga, Porto. Se você estiver pesquisando, é bom você colocar numa cidade que você consiga viajar. Como ali era perto de Porto, eu pensei, eu posso ir para Porto. Porto eu posso ir para Madrid, para França, foi o que eu fiz. Então, para Ancona. mim, foi Aham. vantagem. Você conseguiu, né, fazer essas viagens pra fora e Aham, tudo. Foi sim. possível, isso é legal. É, você precisava usar algum tipo de transporte público lá ou não era necessário? É, Tinha trem? dentro da cidade, Aham. Não. não. A Era a pé, né? pé, direto, ou a pé. Nem Uber, assim, se eu peguei Uber lá, no, foi quando eu cheguei na própria cidade. Só foi quando eu cheguei. E depois foi, tipo, voltando de uma cidade para outra, mas Uber mesmo, dá para fazer tudo a pé. Tudo a pé. Assim, ali na parte central, né? Onde você fica. Tá. Você faria alguma coisa de diferente nessa experiência toda, olhando agora pra trás? Sim, eu teria juntado dinheiro durante, porque era um sonho desde, né, lá do ensino médio.
E então, não que eu ia juntar dinheiro até lá, mas dava para eu me planejar, porque na faculdade eu já estava estagiando, então eu conseguiria juntar um dinheiro e eu teria aproveitado mais. Muito mais. Eu acho que eu não aproveitei o suficiente. Eu aproveitei bastante, mas eu fiquei preocupada um pouco com a faculdade, porque querendo ou não, você está indo para estudar e é um pouco difícil você conciliar. Não, ninguém fala sobre essa parte do intercâmbio. Ninguém fala como você se sente pressionado, é seu sonho, você tá ali, você quer conseguir, mas você também quer viajar, você também quer sair com seus amigos. E de curso para curso muda. Então você não pode querer se comparar com o curso do seu colega que é de um jeito. Cada um é diferente, então eu não iria poder pesar na mesma balança. Então eu acredito que eu teria aproveitado mais, bem mais. Eu acho que eu não aproveitei o suficiente. Mas eu aproveitei. Mas, assim, para quem vai, é tentar balancear ali o estudo. E porque é difícil também, é difícil porque você tá em outro lugar, você não conhece as pessoas da sua turma, como você conhece no Brasil, para te ajudar, tirar uma dúvida. Os professores tiram dúvida, assim, tem na instituição, não sei se é todas, mas tinha como se fosse uma monitoria, então você podia tirar dúvida com o professor, marcar uma reunião, e a coordenadora sempre prestou suporte, mas eu sinto que eu me pressionei muito, algo, porque é difícil, né? É difícil você estar lidando com isso porque era em português, né? Mas mesmo assim o Imagina. idioma também às vezes agarra um pouquinho ali, então aproveite o que puder. A dica que você daria, então, é justamente essa organização financeira e essa E organização isso, de tempo, né? De de gerenciamento. tempo, né? E não deixar de aproveitar, porque você vai olhar para trás e vai pensar, nossa, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter. Porque quando você volta, você pensa só, nossa, como eu queria estar lá, porque é uma experiência assim, Vontade de uma voltar, experiência né? incrível, Vontade de ficar faça. mais um E pouquinho. eu também pensei assim, nossa, eu não vou conseguir, porque eu tive amigos que foram com dinheiro assim, um dinheiro bom, para que juntaram, e também da família. E eu não fui, mas eu só fui lá, eu me virei como babá, embaixadora. Tinha minha mãe, graças a Deus também, que me ajudou, um suporte familiar ali. Mas assim, se você não tá indo com dinheiro, porque quando eu vi que meus amigos estavam indo com dinheiro, eu fiquei assustada. Eu não sei se no seu caso foi assim, se você foi com uma poupança, se você foi. Mas eu digo que é possível, porque eu não fui com nem nada. Eu fui só com o meu estágio e, tipo, uma bolsa, assim, assim, pouca, e foi isso. Engraçado, eu consegui ajuda familiar também, mas sem minha ajuda Uhum. familiar eu também não tinha ido. Eu acho que eu teria feito que nem você, eu tava, tipo, eu teria com dinheiro inicial, eu teria arrumado trabalho pra lá, mas eu consegui ir com uma quantia fechada. Eu tinha aquela quantia pra aquela quantidade de meses, era aquilo, sabe? Nossa, mas que bom, pelo menos, né? Que bom Foi que aí, você. tipo assim, foi meio apertado também. Eu tive que, enfim, a gente tem que se virar, né? E tal. Eu acabei não conseguindo, eu até queria, mas eu acho que por várias questões eu não cheguei a fazer trabalho nenhum por fora. Mas assim, eu vi tanta gente fazendo, depois eu me arrependi. Aí, depois eu me arrependi de não ter feito, sabe? Eu fiquei com essa mesma sensação. Poderia ter aproveitado mais, mas eu aproveitei bastante. E se você puder, trabalhe também, porque dá como freelancer em cafeteria. Eu consegui esse aplicativo de babá. Eu trabalhava só 4 horas por dia, Ah, ótimo. não todos os dias da semana. Então, era um dinheirinho ali que, querendo ou não, é em euro, né? Você consegue fazer tipo, viagem, comprar alguma coisinha legal. Foi o que me Sem ajudou. contar Então, que o outro conselho que eu dou é trabalho. Se você puder, não assim, freelancer, assim, só para você conseguir se você precisar também, né? Se não, mas é bom. eu ia comentar que até porque esses tipos de trabalhos, eles não são aqueles trabalhos que exigem um visto, né? Tipo, não é um trabalho que você vai lá 8 horas por dia, 9 horas por Isso. dia. Não, é realmente um freelancer, é um mico, né, que a gente chama e tal. É. Que ajuda. Isso, então. É porque eu sei que tem gente como eu também que não tinha dinheiro para ir, não tinha, então pensa, porque várias meninas me procuram perguntando, ai, quanto que você gastava? Eu falo, tipo assim, olha, não tem como se basear por mim, porque eu tinha isso e aquilo, mas foi assim. Se você puder, arrume um trabalho lá, porque dá. E os professores, a faculdade, pelo menos a minha, era muito flexível. Então, esse também é um conselho que eu dou para quem tá. Ai, será que eu vou conseguir ir? Não tenho dinheiro.
também, lá dá para trabalhar. Trabalhos part-time ou trabalhos que são Isso, de bico, freelancer principalmente, que não exigem visto nesse sentido. isso. Tá bem, Juliane, muito obrigada por topar participar. Eu vou deixar o seu contato aqui embaixo, pode ser e-mail, Instagram, de repente se o pessoal tiver alguma dúvida para entrar em contato com você. Tá bom, pode entrar, gente, que eu ajudo todo mundo, sério, eu adoro ajudar. Olha aí, gente, Juliane, super simpática e aberta. Sim. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Até uma Tchau, próxima. gente, foi um prazer. Tchau, tchau, beijo.